Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Vagakuri. Capítulo 101. O julgamento daquele Uchiha estava certeiro. Comparado aos projéteis, a vantagem do ninjutsu residia em seu controle pós-lançamento, e esse controle podia ser incrivelmente flexível. Esquivar-se de armas arremessáveis era uma coisa, mas esquivar-se de ninjutsu era algo completamente diferente. O Uchiha usou sua técnica da grande bola de fogo para obscurecer com sucesso a visão de Ishiro. Mas a essa altura, a técnica da chuva torrencial já estava próxima. Incerto sobre a direção em que seu alvo poderia se esquivar, Ishiro optou por dispersar os fios de pressão da água, expandindo o alcance do ataque e diminuindo a densidade. Originalmente, seu jutsu tinha cerca de 20 fios de pressão, todos concentrados em um único metro quadrado. Mas agora, ele as espalhou para cobrir uma área de mais de 10 metros quadrados. Com certeza, um grunhido abafado se seguiu. Ishiro sabia que tinha acertado em cheio. Sem hesitar, ele usou a cintilação corporal sem selo para escapar da grande bola de fogo que se aproximava. Ao observar a condição do inimigo, ele imediatamente começou a formar selos de mão para a onda de água violenta. O Uchiha foi atingido por 2 fios de pressão de água, um na perna e a outra no ombro, nenhuma delas fatal. Essa era a desvantagem do fio de pressão, grande penetração, mas baixo dano. Mesmo depois de cortar a grande bola de fogo, seu poder não havia diminuído, mas seus ferimentos não eram debilitantes. O inimigo estava apenas sangrando muito e não tinha tempo para tratá-lo. No mano a mano, Ishiro poderia simplesmente arrastar as coisas e vencer. Mas reforços estavam a caminho, e ele não podia se dar ao luxo de atrasos. Como esperado, o Uchiha ignorou seus ferimentos e atacou novamente, preparando outro ninjutsu. Chuva torrencial o pegou desprevenido, mas onda de água violenta era familiar. Ele a previu corretamente e contra-atacou com uma liberação de fogo de longo alcance. No momento em que água e fogo se chocaram, um vapor denso encheu a área, um campo de batalha feito sob medida para os Uchiha. Porque o Sharingan não foi afetado pela névoa, mas a visão de Ishiro ficou muito obscurecida. Assim que o jutsu terminou, Ishiro lançou a técnica de perturbação mente-corpo, o movimento de liberação Yin de um selo. A velocidade do lançamento assustou o Uchiha, e embora ele tenha resistido quase instantaneamente, graças à resistência do Sharingan ao Genjutsu, aquela fração de segundo foi suficiente para Ishiro se afastar. Ao recuar, ele formou mais selos, dessa vez para o muro do fluxo da terra. A terra se ergueu bem a tempo de bloquear uma onda de shuriken. Como subiu rápido o suficiente, os golpes de segunda fase do Uchiha também falharam. Tão rápido pensou o Uchiha. Lançar uma parede em menos de um segundo? Esse cara é ridículo. Liberação de água, liberação de terra, cintilação corporal, ninjutsu sensorial. E ele não fica atrás em mobilidade ou velocidade de selamento. Quem é esse cara? Por que eu não vi o arquivo dele antes? E Vagakuri? Kerigakuri? Ele também tem uma espada, um blefe? Ou será que ele sabe mesmo usar Kenjutsu? Se ele não chegou perto, talvez esteja desconfiado do nosso Taijutsu Uchiha. Muito cauteloso. Como a parede bloqueava sua visão, o Uchiha decidiu não se apressar. A velocidade do jutsu de Ishiro era muito rápida. Até que ele pudesse segui-lo completamente com seu Sharingan, era muito arriscado. Sua cautela era justificada. 2 segundos depois, a muralha de terra explodiu em fragmentos de rocha, voando em sua direção em uma explosão concentrada. Se ele tivesse avançado, talvez não tivesse tempo de desviar. Mas ele não estava seguro. Esperava que Ishiro aparecesse do lado da muralha, e não transformasse a muralha defensiva em uma armadilha. Ele estava muito focado em observar as bordas e não conseguiu prever isso. Não havia tempo para contra-atacar com ninjutsu. Ele teve que recorrer à sua kunai e ao Sharingan para desviar os fragmentos. Ele conseguiu por pouco. Mais ferimentos, mas ainda vivo. Mas esse não foi o fim. Como a técnica de fragmentação de rocha não requer manutenção, Ishiro estava formando selos enquanto o Uchiha desviava. Quando o Uchiha terminou de desviar dos destroços, outra onda de chuva torrencial já estava voando em sua direção. Desta vez, não havia nenhuma grande bola de fogo para bloqueá-lo. Um rugido de relutância ecoou pelo campo de batalha, pouco antes de mais de 10 fios de pressão de água o perfurarem. 2 atingiram pontos vitais. E assim, esse Uchiha Jounin sem nome caiu, amargurado e cheio de arrependimento. Ele ainda tinha muitos trunfos, Genjutsu, Taijutsu, Ninjutsu de fogo aprimorado e suas famosas técnicas de Shuriken. Mas era assim que as batalhas entre shinobi geralmente terminavam. Sua técnica mais forte podia morrer com você sem nunca ser liberada. Assim como Ishiro não havia usado camuflagem, Genjutsu ou técnica da pedra leve nesta luta. Se ele tivesse morrido, ele se sentiria tão amargo quanto. O corpo deste Uchiha teria rendido uma recompensa considerável se fosse trazido de volta. Mas Ishiro não tinha tempo. De uma distância segura, ele lançou 3 kunai para verificar se havia sinais de vida. O corpo não respondeu, porque o segundo perseguidor estava quase aqui. Felizmente a área estava agora coberta por uma névoa espessa, o que significava que os ninjas da raiz que se aproximavam não conseguiam enxergar com clareza. O capitão da raiz ouvirá o grito anterior do Uchiha, mas não acreditava que ele pudesse morrer tão facilmente. Ele ainda tinha confiança na destreza do Uchiha. Então, apesar de sua antipatia pessoal, como líder da equipe, ele não pôde ignorar. Sem hesitar, ele correu em direção à névoa. E era exatamente isso que Ishiro estava esperando. O capitão da raiz irrompeu na névoa e viu uma cena bizarra. O Uchiha se preparando para lançar a grande bola de fogo, enquanto Ishiro permanecia imóvel, claramente sob Genjutsu. Estranho, pensou. Ele não gritou de dor há um segundo? Agora está prestes a acabar com ele? Ainda assim, a maré claramente havia virado a favor deles, então ele relaxou um pouco. Mas, sendo um ninja da raiz, ele não baixou a guarda completamente.
Continuou observando Ishiro, pronto para uma resistência repentina. Foi quando ele sentiu intenção de matar, vinda do Uchiha. Ele se virou e viu uma enorme bola de fogo vindo em sua direção. O quê? Traição? O Uchiha está tentando me matar? Não era um pensamento irracional. Raiz e o Uchiha sempre tiveram uma relação tensa. Este Uchiha também nunca escondeu sua insatisfação. O capitão reagiu rapidamente. Enquanto recuava e formava selos, gritou: Uchiha-to, você está traindo o Lord Danzou? Mas já era tarde demais. O fogo o engolfou. Embora tenha usado a liberação de água para escapar, ele já estava gravemente queimado. Ishiro não foi descuidado. Imediatamente lançou perturbação corpo-mente, seguida de chuva torrencial, destruindo os membros do homem. Quando o capitão caiu, Ishiro pousou e o deixou inconsciente com um golpe de faca. Ele ficou ali por um momento, recuperando o fôlego. Então ativou o ninjutsu sensorial. Exatamente como eu pensava. O último membro da raiz estava recuando, mais rápido do que antes, provavelmente usando um jutsu que aumentava a velocidade. Ele não tinha vindo para ajudar, estava correndo para casa. Ishiro zombou, mas não insistiu. Deixar Danzou acreditar que o Uchiha-to havia se tornado um traidor seria útil. Ele selou o corpo de To em um pergaminho, arrumou o campo de batalha e levou o capitão da raiz inconsciente embora. 2 Jounin da raiz. Um deles é um usuário de Sharingan de 3 Tomoe. Nada mal. Mas isso era apenas um bônus. Sua missão principal no País da Chuva estava longe de terminar. Em um lugar tranquilo, Ishiro deitou o capitão da raiz e lançou um genjutsu de interrogatório, uma técnica que ele aprendeu enquanto escoltava caravanas. O homem ainda estava meio morto e inconsciente. O genjutsu funcionou sem problemas. Ishiro não se deu ao trabalho de perguntar sobre Danzou, os agentes da raiz não sabiam responder. Ele fez apenas uma pergunta. Além de Uchiha-to, quantos outros Uchiha vieram para o País da Chuva? O capitão da raiz tremeu então, sob pressão do genjutsu e da sobrecarga de chakra, respondeu: nenhum. Então seu corpo convulsionou e ficou imóvel. Ufa! Ishiro respirou fundo. O capitão já estava à beira da morte quando o fogo o atingiu. Que ele tenha sobrevivido tanto tempo era surpreendente. Mas pelo menos Ishiro obteve a resposta que precisava. Apenas um Uchiha veio. Isso significava que seu plano ainda poderia prosseguir. Mesmo assim, ele precisaria ser ainda mais cauteloso. Raiz havia perdido 2 Jounin, eles certamente reagiriam. Mesmo que ele tivesse incriminado Uchiha-to por traição, ele não tinha certeza se Danzou acreditaria. Capítulo 102. Como Ishiro previu, a raiz conduziu uma busca completa pelo campo de batalha. Mas Ishiro havia limpado tudo meticulosamente, não havia vestígios utilizáveis deixados para trás. As informações eventualmente trazidas a Danzou levaram a 2 hipóteses. Primeiro, o Uchiha-to e o capitão da raiz foram mortos por um inimigo oculto, alguém proficiente em liberação de água e terra, capaz de ninjutsu sensorial e habilidoso em cintilação corporal. Mas essas características não foram suficientes para determinar a identidade da pessoa. Em segundo lugar, toda a situação havia sido orquestrada pelo próprio Uchiha-to. Afinal, nenhum dos outros 3 membros da raiz havia percebido algo em comum, e pelo relato deles, a localização de Ishiro era distante demais para um ninjutsu sensorial típico. Era possível que o Uchiha-to tivesse manipulado tudo, incriminando o inimigo oculto e aproveitando a oportunidade para matar o capitão e tomar seu lugar. Por mais absurdo que parecesse, considerando a relação tensa entre a raiz e os Uchiha, a teoria se sustentava. Se o Uchiha-to substituísse o capitão da raiz, ele poderia obter acesso a informações ainda mais profundas dentro da raiz. Danzou se inclinou para a segunda teoria, não porque se encaixasse em suas próprias tendências intrigantes, mas porque era apoiada pelo testemunho de seus homens mais leais. Em particular, a acusação do capitão moribundo influenciou fortemente a perspectiva de Danzou. Com a área completamente vasculhada e nenhum resultado, Danzou parou de perder tempo e ordenou a um subordinado: notifiquem Anzo. Está na hora. Vamos agir agora. Depois que o subordinado saiu, Danzou permaneceu sozinho na sala, perdido em pensamentos. Enquanto isso, Ishiro estava ocupado preservando o Sharingan de Uchiha-to. Manusear corpos era rotina para ele, mas manter um Sharingan era mais delicado. Felizmente, ele havia lido vários livros de medicina e obtido anotações valiosas de Yamashiro Nono. Usando uma solução conservante especial que ele mesmo preparou, Ishiro removeu os 2 Sharingan e os selou em um pergaminho para transporte seguro. Ele não estava interessado em transplantá-los, a menos que soubesse usar o Izanagi. Implantar o Sharingan seria mais um fardo do que um benefício. Entregá-los a Iwagakure renderia o maior retorno. Feito isso, Ishiro partiu novamente. Revisitando os locais que havia marcado anteriormente, ele rapidamente confirmou o local da emboscada de Anzo. Era semelhante ao terreno da linha do tempo original, mas não idêntico. Usando seu jutsu sensorial, Ishiro detectou pelo menos 20 shinobi na área. Mantendo-se longe o suficiente para não ser notado, ele não conseguiu determinar quantos eram da raiz e quantos eram Ambu de Amegakure. Inspecionando cuidadosamente a vegetação ao redor, ele encontrou pelo menos 3 árvores cujas assinaturas de chakra se assemelhavam à energia natural, sinais claros de clones de Zetsu branco. Eu me pergunto, será que o Zetsu branco sabe que Nagato é de nível Kage agora? Se Zetsu branco o estivesse seguindo e Nagato não tivesse tomado precauções, então sim. Mas se o Rinnegan de Nagato conseguisse detectar Zetsu branco, então talvez não. Ishiro não tinha certeza, mas se o Uchiha Madara ainda estivesse vivo, ele provavelmente sabia. O que significava que Madara poderia intervir. Isso fez Ishiro reconsiderar. Mas depois de um longo momento ele tomou uma decisão. Precisava agir. Se ele pudesse salvar Yaiko, ótimo.
senão pelo menos demonstraria sua boa vontade a Nagato. Dessa forma, o País da Chuva teria menos probabilidade de se aliar ao País da Terra no futuro. Enquanto isso, Konoha seria forçada a dividir forças para monitorar a Terra da Chuva devido ao envolvimento de Danzou. Foi uma vitória líquida para o País da Terra. No mínimo, a viagem de Ishiro criaria um entrosamento com Akatsuki. Em seguida, Ishiro procurou por sinais de etiquetas explosivas, mas não encontrou nenhuma. Ou Anzo era muito bom em escondê-las, ou elas simplesmente não tinham sido colocadas ainda. Não querendo correr o risco de ser descoberto, Ishiro se afastou. Ele encontrou um ponto de observação com uma visão clara e ativou a técnica de camuflagem, esperando pacientemente. Logo depois, ele viu um grupo entrando na zona de emboscada. Embora estivesse longe demais para distinguir seus rostos, um clarão azul confirmou a Ishiro que a trama ainda estava seguindo o cânone. Ele ativou a técnica de pedra leve, seguida de camuflagem, e iniciou uma aproximação aérea lenta, circulando pela borda externa e se movendo para o lado a favor do vento da zona de emboscada. Voar rápido demais enquanto camuflado o tornava visível a céu aberto. Então Ishiro avançou mais devagar que o ritmo de caminhada de Yaiko e Nagato. Ele pairou a cerca de 1 km de altitude, a aproximadamente 5 km do centro. Essa foi a maior distância que ousou ir. Ele tinha certeza de que tanto a Raiz quanto ninjas da chuva tinham tipos sensoriais. Uma hora depois, Yaiko e Nagato chegaram, sem mais ninguém. Ishiro balançou a cabeça. Akatsuki havia se tornado poderosa, Anzo hesitara por anos. Se Yaiko tivesse trazido seus aliados e exigido a libertação de Konan, Anzo poderia ter recuado. Mas em vez disso, eles vieram sozinhos, confirmando a Anzo que sua estratégia de reféns havia funcionado, e pior, o encorajaram a intensificar a situação. Ao entrarem no centro, Ishiro notou que muitos dos emboscadores voltaram o foco para eles. Alguns até começaram a circular atrás para impedir sua retirada. Ishiro aproveitou a oportunidade e se aproximou. Ele avançou lentamente e parou quando estava a 2 km do centro, o mais perto que ele ousou chegar, com as patrulhas do perímetro agora alertas. Ele podia ouvir fracamente vozes alteradas. Claramente Aiko estava discutindo com Anzo. Ishiro avançou novamente. Então, Nagato o notou. Sendo um Kage com Rinnegan, Nagato conseguia enxergar através da camuflagem. Ishiro previu isso e acenou gentilmente, sinalizando que não pretendia fazer mal. Nagato, sabendo que Ishiro era inteligente e bem preparado, não disse nada. Ele sutilmente desviou o olhar, pronto para ajudar se necessário. Quando Ishiro estava a 1 km de distância, ele ouviu Anzo dizendo a Nagato para matar Yaiko. Nagato congelou. Ishiro agiu imediatamente, ergueu uma kunai e apontou para si mesmo. Nagato, entendendo a deixa, sacou sua própria kunai em vez de usar a que Anzo havia jogado. Anzo franziu a testa, mas não se opôs. A maioria do shinobi se recusava a usar armas desconhecidas. Entretanto, quando Nagato olhou para Ishiro, sua expressão o denunciou. Um capitão da raiz próximo notou e se moveu discretamente até um ninja sensor, sussurrando algo. O ninja sensorial, confuso, começou a lançar um jutsu sensorial em direção ao céu. Ishiro viu isso e percebeu que havia sido exposto. Nesse momento, Yaiko de repente investiu contra a kunai de Nagato. Aconteceu rápido demais. Nagato congelou, só para perceber que não sentia dor. A kunai era falsa. Yaiko, pronto para morrer, ficou atordoado. Konan, observando de longe, gritou. Anzo, ainda sem saber se Yaiko estava realmente morto, inclinou-se para inspecionar. Aproveitando a distração, Ishiro começou a voar em direção a Konan, formando selos de mão para a onda de água violenta. No mesmo instante, o ninja sensor gritou. Tarde demais. A maioria pensou que ele estava apenas reagindo ao movimento dramático de Yaiko. Apenas 2 pessoas perceberam a verdade, o capitão da raiz, que notou o olhar de Nagato, e o próprio Nagato, que já havia recuperado a compostura. A camuflagem de Ishiro desapareceu quando ele lançou o jutsu, e em circunstâncias normais, Anzo teria reagido imediatamente. Mas o grito do sensor fez Anzo suspeitar que Yaiko havia usado um clone. Então ele começou a vasculhar a área em busca de uma segunda figura, dando uma oportunidade para Ishiro. Quando Anzo sentiu o aumento de chakra de Ishiro, a onda de água violenta já estava no ar. Até mesmo alguém tão experiente quanto Anzo ficou surpreso com o ataque repentino vindo do ar. Ele poderia ter matado Konan ali mesmo, mas com as etiquetas explosivas enterradas no chão, ele escolheu recuar, fingindo evasão. Ishiro previu isso e manteve distância. Ele não cairia em nenhuma armadilha. Então ele gritou. Nagato. Puxada universal. Nagato se sobressaltou, entendeu instantaneamente e estendeu a mão para Konan, agarrando-a com o Uchiha Tensei. Num piscar de olhos, Konan voou pelo campo e pousou ao lado de Nagato e Yaiko. Yaiko, percebendo que Konan estava segura, sorriu. Konan, depois de verificar Yaiko e confirmar que ele estava ileso, finalmente exalou alívio. Capítulo 103. Quando Ishiro viu que seus 3 companheiros temporários estavam se afastando em um momento tão crítico, ele ficou furioso e gritou, cuidado. Ao mesmo tempo, ele já havia começado a ascender a toda velocidade no céu no momento em que Nagato fez seu movimento. Ao ouvir a voz de Ishiro, Nagato voltou à posição de sentido. Com um grito de Uchiha Tensei, ele fez com que todos os projéteis que se aproximavam caíssem no chão. A pessoa mais frustrada em campo era Anzo. Sua armadilha meticulosamente montada havia falhado completamente, não só o fizera perder a oportunidade de matar Konan, como também o momento ideal para atacar Ishiro, que agora ascendia rapidamente. Considerando a demonstração anterior de Ishiro, estava claro que sua força superava em muito a de Konan, e ele não seria fácil de matar. Anzo voltou seu olhar para os 3 líderes da Akatsuki na beira do penhasco. Usar Konan como alavanca para forçar Yaiko a acabar com a própria vida fora uma tática impulsiva.
Mas com a emboscada já armada, Hanzo não pretendia deixá-los escapar de jeito nenhum. Com um aceno de mão, ordenou que seus homens atacassem. No mesmo momento, Danzou emitiu a mesma ordem, mas com uma diretriz adicional. 2 esquadrões deveriam perseguir e eliminar Ishiro. Após a aparição repentina de Ishiro e o uso da onda violenta de água, Danzou imediatamente entendeu que Uchiha-to não o havia traído. Claramente, ele havia sucumbido às garras desse ninja misterioso. A técnica da pedra leve era um jutsu bem conhecido no país da terra e combinada com a liberação de água. A identidade de Ishiro como ninja de Iva foi praticamente confirmada. Muito provavelmente, ele também foi quem matou os 2 subordinados anteriores de Danzou. Enquanto os ataques aumentavam em direção a Nagato e os outros, Ishiro não tinha tempo para se importar, porque agora ele era o alvo. Um pássaro enorme, como se pintado com tinta, emergia da zona de emboscada e voava em sua direção. 4 ninjas da raiz montavam em suas costas. Simultaneamente, um enxame negro de insetos da destruição avançou em sua direção, vindo de outra direção. Ishiro amaldiçoou Danzou por ser mesquinho. O Rinnegan está logo ali e você está me perseguindo? Enquanto se esquivava com o jutsu pedra leve, ele usou a grande bola de fogo contra os insetos, mas com efeito limitado. Os insetos se dispersaram instantaneamente, e apenas alguns foram atingidos pelas chamas. Nas costas do pássaro, os 4 ninjas da raiz começaram a formar selos. Sabendo que não podia se dar ao luxo de ser cercado, Ishiro rapidamente lançou a técnica de camuflagem e desapareceu novamente. Ele sabia que eles provavelmente tinham um tipo de sensor a bordo, então a camuflagem só os atrasaria brevemente. Mas mesmo um breve atraso poderia ser crucial. Ele disparou para cima em alta velocidade. Um dos ninjas da raiz era de fato um sensor, mas antes que pudesse agir, outro ninja avistou Ishiro. A camuflagem perdia eficácia quanto mais alto ele voava, especialmente em céu aberto. Todos eram elites da raiz, e um deles rapidamente descobriu a localização aproximada de Ishiro. O pássaro se moveu em perseguição. Assim começou um jogo de gato e rato no céu, uma perseguição em alta velocidade que não se resolveria tão cedo. A figura semivisível de Ishiro aparecia e desaparecia constantemente, dificultando que a raiz o capturasse imediatamente. Enquanto isso, no solo, a batalha havia entrado em uma fase brutal. Tanto Hanzo quanto Danzou eram estrategistas autopreservadores, evitando o engajamento direto. Mas seus subordinados de elite? Inúteis diante de Nagato, um Kage de nível totalmente desperto. Com o poder incomparável do Rinnegan, Nagato os esmagou facilmente. Uma massa de projéteis. Um Uchiha Tensei eliminou todos eles. Ninjutsu de alta potência? Absorvido sem esforço. Como membro do clã Uzumaki, as reservas de chakra e a vitalidade de Nagato eram de altíssima qualidade. Ele possuía cintilação corporal sem selo e combinava Shinra Tensei, puxão universal e taijutsu com incrível fluidez. Em poucos minutos, 7 a 8 agentes da raiz estavam mortos. Os ninjas da chuva? Ainda mais. Nagato poderia ter feito mais se não estivesse ocupado protegendo Konan e Aiko. Em uma colina próxima, Hanzo e Danzou observavam com ar sombrio. Nenhum dos dois se mexeu. Eles estavam esperando para ver os limites de Nagato e se suas técnicas tinham fraquezas exploráveis. Liberação de terra, palma divisora de terra. O ninja da raiz lançou um ataque de longo alcance contra o trio. Seu parceiro prosseguiu, liberação de terra, lanças de pedra ascendentes. A essa altura, a raiz já havia aprendido que jutsus elementais como fogo e vento eram facilmente absorvidos por Nagato. Mas técnicas semifísicas da terra não. Então agora todos os ataques de longo alcance usavam a liberação de terra. Nagato ficou ansiosa. O chakra de Konan ainda estava selado, e Aiko sozinho não conseguiria protegê-la completamente. Para protegê-los, Nagato foi forçado a lançar técnicas de alto consumo e ampla área. Liberação da terra, muralha do fluxo da terra. Uma técnica de defesa massiva de nível B, alcançada apenas através do lançamento de grandes quantidades de chakra na terra. A onda interrompeu o jutsu de terra do inimigo, tornando o ataque ineficaz. O terreno mudou drasticamente, lançando uma onda de projéteis. Mais importante, Nagato inverteu a geografia do campo de batalha, elevando-se acima do inimigo, ganhando linhas de visão e vantagem defensiva. Agora, tanto a raiz quanto os ninjas da chuva tinham que escalar a parede para alcançá-lo, abrindo mão de sua vantagem posicional anterior. Os ninjas da chuva mudaram de tática. Acabaram-se as investidas suicidas. Formaram unidades e lançaram ataques coordenados de liberação de água em larga escala no topo da muralha. Nagato conseguia absorvê-los, mas a área e o volume dos ataques tornavam o processo difícil e demorado. Agentes de raiz então atacaram do lado oposto, forçando-o a dividir seu foco. Eles não o atacaram diretamente, eles foram atrás de Aiko e Konan. E Aiko era apenas mediano entre os Jounin, ainda jovem e inexperiente. Cercado por raiz, logo se viu em um estado lastimável. Konan se recuperou parcialmente e lutou defensivamente com a liberação de papel, mas não foi o suficiente. Ao vê-los lutar, Nagato mordeu o lábio e tomou uma decisão. Um corpo tremeluziu e ele ficou na frente dos amigos. Com os braços estendidos, ele gritou, Super Shinra Tensei. De suas palmas, 2 hemisférios de força explodiram. Todos os ninjas da chuva e agentes da raiz ao alcance foram lançados no ar. Isto não era um mangá. Na ficção, não importa o quanto um personagem seja jogado de um lado para o outro, ele continua lutando. Mas e a realidade? Aqueles atingidos a queima-roupa tiveram seus corpos retorcidos no ar. Alguns foram dilacerados antes mesmo de pousarem. Ao atingirem o solo, menos de 1 em cada 10 sobreviveu, e os que sobreviveram ficaram aleijados. Até a batalha aérea foi afetada. Ishiro, tendo usado a pedra leve, não resistiu à força e foi arremessado para mais longe. Felizmente, ele já estava no ar e foi arremessado mais alto, não para o chão.
Ele estava desorientado, mas ileso. Sua camuflagem e pedra leve foram dissipadas. No ar, ele se recuperou e reutilizou ambas as técnicas antes de analisar o campo de batalha. Não sobrou nenhum outro voador. O ninja artista que conjurou o pássaro gigante havia desaparecido, possivelmente ainda vivo, mas seus companheiros de esquadrão provavelmente pereceram na onda de choque. A maioria dos agentes da raiz não conseguia voar, então provavelmente estavam mortos na queda. A onda que havia escalado a muralha da terra para lutar contra Nagato havia desaparecido completamente. Aqueles que ainda estavam abaixo, que ainda não haviam escalado, estavam praticamente intactos. Os ninjas da chuva avançaram primeiro para o combo jutsu, e agora todos estavam mortos. A raiz tinha sido mais cautelosa. Apenas algumas equipes subiram, e pelo menos 7 ou 8 esquadrões permaneceram intactos. Mas ninguém ousou atacar novamente, eles estavam esperando pelas ordens de Danzou. Danzou, observando a carnificina, parecia um jogador em apuros. Sabia que outra investida custaria mais vidas, mas ainda assim sinalizou: ataquei novamente. Seu raciocínio era simples. Ele havia notado um tempo de recarga no Shinra Tensei de Nagato. A habilidade não havia sido usada vezes suficientes para determinar seu intervalo, mas a versão Super certamente tinha um tempo de recarga maior. Agora era a hora. Sem o Shinra Tensei, o poder de Nagato cairia a um nível. Danzou não foi tolo o suficiente para lutar sozinho. Ele enviou seus homens primeiro. Mas ele havia ignorado uma variável crucial. Anzo. Enquanto a raiz de Danzou ainda tinha quase metade de seus números, Anzo havia perdido mais de 90% de sua elite. Mesmo que ele matasse os 3 líderes da Akatsuki, como ele controlaria o país da chuva? Como ele lidaria com o resto da Akatsuki? O que ele ofereceria a Danzou em negociações futuras? Como um homem sem exército, ele ainda teria valor. Preparando-se, Anzo deu um sinal para seus últimos subordinados recuarem do seu lado, e então sutilmente levantou sua máscara de veneno. O corpo de Anzo continha um veneno mortal, cada respiração sua era letal. Normalmente, ele usava uma máscara para proteger aqueles ao seu redor. Agora, ele não se importava mais. Ele pretendia que a Akatsuki e a raiz perecessem juntos. Se conseguisse matar Danzou no processo, melhor ainda. Afinal, se ele fosse cair, ele os levaria junto. Capítulo 104. Danzou não fazia ideia de que Anzo já o considerava uma ameaça tão perigosa quanto a Akatsuki. Na mente de Danzou, Anzo já havia perdido a maioria das elites de Amegakure e não era mais qualificado para negociar em pé de igualdade com Konoha. Uma vez que a Akatsuki fosse derrotada, Danzou planejava ameaçar Anzo para que ele transformasse a Vila da Chuva em vassala de Konoha. Por enquanto, porém, a Akatsuki continuava sendo o perigo mais imediato. Nagato, em particular, era a principal ameaça, e Anzo ainda era necessário para derrotá-lo. Então Danzou continuou fingindo ver Anzo como um aliado, mas Nagato estava em apuros. Embora a batalha tivesse durado pouco tempo, cada movimento que ele fazia consumia uma quantidade enorme de chakra. Após usar o Super Shinra Tensei, não só suas reservas foram drasticamente reduzidas como o Rinnegan, ainda em desenvolvimento, começou a mostrar sinais de instabilidade. Seu controle estava enfraquecendo. Nagato não se arrependeu. Contanto que pudesse salvar Yaiko e Konan, estava disposto a destruir o próprio corpo. Mas ele sabia que estava em apuros. Não fazia ideia de que Danzou estava presente, mas sabia que Anzo ainda não havia se juntado à luta. Uma batalha pior estava por vir. Quando viu Ishiro flutuando por perto e os membros da raiz que o perseguiam agora estavam ausentes, agarrou Yaiko e Konan e os arremessou em direção a Ishiro. Ishiro se assustou no início, mas logo entendeu. Ele voou para pegá-los e lançou a técnica da pedra leve em ambos. A essa altura, a raiz havia começado a escalar a muralha da terra novamente sob as ordens de Danzou. Ishiro não conseguia ficar parado. Estava muito perto da superfície e poderia ser atingido por ataques de longo alcance. Segurando Yaiko e Konan, ele continuou a ascender. Os dois não lutaram. Cooperaram plenamente. Depois da escaramuça anterior, perceberam claramente que eram responsabilidades. A presença deles só atrapalhava Nagato. Como esperado, assim que Ishiro os evacuou, Nagato parou de se defender e começou a atacar com força total. Aproveitando sua vitalidade Uzumaki e os bastões negros que absorvem chakra, ele se lançou em um combate corpo a corpo brutal. A raiz não estava familiarizada com as varas. Na primeira troca de tiros, 3 ou 4 foram mortos imediatamente. Mas a raiz se adaptou rapidamente. Eles evitaram o contato direto e prepararam táticas de resgate com antecedência. Embora Nagato fosse mais forte que eles individualmente, faltava-lhe experiência. Sem o Shinra Tensei, sua vantagem em taijutsu diminuiu. À medida que mais raiz o cercava, ele começou a perder terreno. Ishiro, observando de cima, rapidamente percebeu a falha. Nagato nunca havia treinado Kinjutsu ou taijutsu avançados. Sua força vinha puramente de atributos físicos monstruosos. Ishiro gritou: Nagato, não fique cercado, fuja e ataque os que estão nas bordas. Nagato entendeu na hora. Levou alguns golpes, escapou do cerco e partiu atrás dos ninjas isolados. Funcionou. A formação da raiz se desfez enquanto eles corriam para socorrer os companheiros. Nagato, aprendendo rápido, evitou agrupamentos e mirou nos flancos. Rapidamente ele matou mais 5 ou 6. Os números da raiz caíram para cerca de 20. Vendo isso, Danzou finalmente perdeu a paciência. Mas em vez de se envolver, virou-se para Anzo e rosnou. Anzo, agora. Este Nagato está esgotado e ferido. Sua técnica de repulsão ainda não esfriou. Está na hora. Anzo praguejou internamente. Você só quer evitar sacrificar mais homens, então agora quer me arrastar para isso? Mesmo assim, ele não podia se dar ao luxo de ofender Danzou. Ainda não.
Ele entrou no jogo, enrolando com desculpas antes de concordar relutantemente. Mas nessa breve troca de farpas, mais 4 shinobi da raiz foram mortos, e Nagato ganhava impulso. Não fosse pela lealdade insana a Danzou, eles já teriam fugido de medo. Danzou explodiu. Ordenou que seus homens se espalhassem e usassem a liberação de vento. Grande ruptura, um poderoso jutsu de nível B. Nagato, ao ouvir a voz, percebeu que uma nova grande ameaça havia surgido. Ao ver Anzo por perto, percebeu que a batalha mais difícil estava apenas começando. Mas agora, ele havia encontrado seu ritmo. Mesmo sem o Shinra Tensei, ele ainda tinha a cintilação corporal, enormes reservas de chakra, um físico poderoso e a capacidade de absorção do Rinnegan. As outras técnicas do Rinnegan, como as dos 6 caminhos, ainda estavam além do seu alcance. Habilidades oculares avançadas também estavam fora de alcance. Portanto, como usuário do Rinnegan, ele ainda era incompleto, o que o colocava apenas no nível intermediário dos lutadores Kage. Anzo em seu auge estava entre os ninjas mais fortes do nível Kage, mas atualmente lhe faltava o espírito ou a vontade de lutar com força total. Danzou era o mesmo, cauteloso, calculista e relutante em arriscar a vida. Ambos eram agora lutadores hesitantes, refreados pela autopreservação. Contra eles, Nagato, que havia aceitado a morte, lutou com total abandono. Ele investiu contra Danzou o bastão negro em punho, ignorando o ninjutsu que se formava nas mãos de Danzou, simulando um ataque suicida. Danzou se assustou e recuou, avançando em direção a Anzo e pedindo socorro. Anzo, enquanto isso, usou a cintilação corporal para fugir, fingindo que estava preparando uma grande técnica. Nagato, vendo Danzou ocupado, voltou-se para Anzo. Anzo, aterrorizado, recusou-se a atacar diretamente, principalmente quando viu Danzou formando um jutsu de vento massivo de nível A, claramente na esperança de atingir os dois inimigos. E assim os três entraram em um jogo ridículo de gato e rato. Nagato perseguiu os dois. Danzou tentou redirecionar Nagato para Anzo. Anzo, por sua vez, tentou fazer Nagato atacar Danzou. Estranhamente, lutar contra 2 oponentes de nível Kage parecia mais fácil para Nagato do que lutar contra uma multidão de Jounin. Ishiro, observando de cima, achou a cena estranha. Algo estava errado, os três pareciam estar enrolando. A demora de Nagato fazia sentido. Ele estava esperando o tempo de recarga do Shinra Tensei. A lógica de Danzou também era válida. Ele tinha o maior número de tropas restantes. Se todos estivessem exaustos, seus subordinados poderiam terminar o serviço. Mas Anzo, por que ele também estava se segurando? Ele deveria ter tentado atrair Nagato para as fileiras da raiz, não evitar a luta. Depois de pensar um pouco, Ishiro teve um palpite. Anzo está jogando sujo. Sorrindo, ele gritou de repente, Nagato. Trabalhe com Anzo, mate os homens de Danzou primeiro. Todos foram envenenados pela salamandra. Nagato piscou. Trabalhar com Anzo? Ele cooperará? Mas Ishiro não disse isso para Nagato. Era para Danzou e Anzo ouvirem. O que ele queria dizer era simples. Pare de fingir que está cooperando. Anzo já te traiu. Com certeza, Danzou estremeceu. Ele saltou da luta e examinou seus homens. Os agentes da raiz, ouvindo o grito de Ishiro, também verificaram seus próprios status, e ficaram horrorizados. Estavam envenenados. Era um sinal fraco, mas real. O chakra não ajudou. Um shinobi da raiz tentou um antídoto, mas falhou. Danzou-sama, o veneno não foi neutralizado. O antídoto apenas o suprime. Danzou estalou. Sua cobra, Anzo. Eu não ia te trair até a batalha acabar, mas você começa a envenenar as pessoas no meio da luta? Ele rugiu para Anzo. O que é isso? Você quer guerra com Konoha? Anzo amaldiçoou Ishiro. Se você tivesse esperado um pouco mais, meu plano teria funcionado. O veneno já deveria ter feito efeito, mas a liberação de vento de Danzou havia dispersado boa parte dele. Eu só mirei na Akatsuki. Vou curar seus homens depois que vencermos. Anzo mentiu. Danzou não acreditou em nada. Então me dê o antídoto agora. Anzo recusou e eles começaram a discutir. Ishiro não expôs o veneno por pena da raiz. Ele precisava impedir que Nagato também fosse envenenado. Como alguém que lutou diretamente contra Anzo, Nagato teria inalado o gás. Seu chakra apenas retardava os efeitos. Então Ishiro jogou 4 máscaras de gás. Uma para si mesmo, uma para Yaiko e uma para Konan, e uma para Nagato. Nagato não hesitou. Pegou a máscara e a colocou. Agora a situação era estranha. Anzo estava efetivamente sozinho, tinha alguns subordinados, mas ninguém realmente os temia. Ishiro se importava com eles, mas apenas porque valiam pontos de contribuição. Nagato continuou sendo a figura mais ameaçadora, mas agora até ele percebeu, talvez eu não precisasse morrer, afinal. E com o Shinra Tensei quase no fim do tempo de recarga, ele logo retornaria ao poder máximo. Danzou tinha maior força, com mais de 10 elites da raiz restantes, a maioria ainda viva. Mas o veneno tornou tudo incerto. Em circunstâncias normais, Danzou não hesitaria em sacrificar nem metade de seus Jounin pela vitória. Mas isso não era normal. A maior parte de sua força de elite já estava morta. Se ele perdesse esses 10 também, Hiruzen Sarutobi o esmagaria politicamente. Ele não tinha dinheiro para isso. Não desta vez. Capítulo 105. Com os 3 lados se observando com cautela, ninguém ousava agir precipitadamente, mas nenhum estava disposto a deixar os outros partirem pacificamente. Um impasse tenso se instalou no campo de batalha. Mas o silêncio não durou muito. A voz de Ishiro o quebrou. Anzo, você acha mesmo que o Danzou vai te deixar escapar depois disso? Mesmo que você não tivesse envenenado os homens dele, ele ainda teria se voltado contra você no momento em que Akatsuki morreu. Agora que você deu o primeiro passo, ele vai garantir que a Vila Oculta da Chuva seja punida quando ele voltar para Konoha. Você não tem muitas opções.
Se ficar do lado de Nagato e ajudar a eliminar o que sobrou da raiz, eu represento Ivagakure e ajudarei a mediar uma trégua entre você e Akatsuki. Vim para o país da chuva sob as ordens do Tsuchikage para lidar com o conflito civil. O rosto de Danzou ficou tempestuoso, seus olhos cheios de intenção assassina enquanto ele encarava Ishiro. Ele gritou para Anzo. Anzo, não se esqueça, somos aliados. Konoha não traz seus aliados. Você não vai acreditar mesmo nas mentiras daquele garoto lá em cima, vai? Danzou podia não ser confiável, mas a reputação de Konoha ainda tinha peso. A menção de aliados, Anzo hesitou. Mas Ishiro falou novamente. Konoha valoriza seus aliados, sim, mas valoriza ainda mais os traidores. Eles abandonaram o Shiamadara, lembra? Você acha que um aliado menor que atacou primeiro, como você, tem alguma chance? Nós, ninjas de Iva, somos diferentes. O país da terra agora tem grandes rotas comerciais com o país da chuva. No momento estamos negociando apenas com Akatsuki, mas se você quiser entrar, estamos abertos. E nós entendemos que se vocês forem encurralados, poderão destruir essas rotas comerciais. Isso também seria ruim para nós. Então não vamos atacá-los. Aliás, faremos tudo o que pudermos para preservar a paz na chuva, mesmo que isso signifique ir contra Konoha. Com isso, o coração de Anzo começou a vacilar. O que ele queria agora era uma saída digna e, mais importante, um novo patrocinador. A Vila da Chuva estava fraca demais para se manter sozinha. Ele esperava inicialmente o apoio de Konoha, mas agora essa ponte estava destruída. Se Ivagakure estava estendendo a mão, não era ruim. Seu olhar para Danzou ficou frio. Percebendo que estava perdendo Anzo, Danzou se preparou para dar a ordem. Mas Ishiro foi mais rápido. Anzo, segure Danzou. Nagato, mate a raiz restante. Nagato não hesitou. Com uma cintilação corporal, ele atacou os esquadrões sobreviventes da raiz. Seu Shiha Tensei já estava no tempo de recarga. Ele o liberou imediatamente. Enquanto isso, Anzo, vendo o movimento de Nagato, decidiu agir. Deu um passo à frente, na direção de Danzou. O rosto de Danzou ficou sombrio. Ele mordeu o polegar, formou selos de mão e gritou. Jutsu de invocação. Um enorme Baku apareceu com um rugido, desencadeando um ataque de liberação de vento em Anzo. Anzo hesitou em convocar sua salamandra, mas percebeu que Danzou só havia convocado o Baku para ganhar tempo, o homem já estava recuando. A voz de Danzou ecoou atrás dele. Recuar. Os membros restantes da raiz hesitaram por um momento, mas depois seguiram as ordens. 4 ficaram para trás para cobrir a retirada, enquanto cerca de 10 fugiram com Danzou. O Baku segurou Anzo por um instante antes de desaparecer. Os 4 ninjas da retaguarda da raiz não conseguiram segurar Nagato por muito tempo. Ele os matou rapidamente. Agora, apenas Anzo e Nagato permaneceram. Ainda alto no ar, Ishiro gritou. Chega por hoje, Anzo. Leve seus homens e volte para Megakure. Nós, ninjas de Iva, enviaremos alguém para mediar entre você e Akatsuki. Anzo olhou para ele por um longo momento. Muito bem, meu jovem. Aguardarei sua palavra na Vila da Chuva. Ele então levou seus subordinados restantes para longe. Até Anzo ficou abalado. Com a partida de Danzou, ele teve que enfrentar Nagato sozinho. Ele não estava confiante. E agora que havia rompido completamente os laços com Konoha, não podia se dar ao luxo de afastar Iva também. Depois que Anzo partiu, Ishiro pousou ao lado de Nagato, Yaiko e Konan. Ele lançou ninjutsu sensorial, varrendo toda a área. Nenhum inimigo, nenhum clone de Zetsu. Ele finalmente deu um suspiro de alívio. Mais cedo, a batalha havia sido caótica demais. Do ar, ele não conseguia observar o campo de batalha direito. E Nagato havia destruído o terreno com técnicas massivas de liberação de vento. Só agora eles finalmente podiam descansar. Todos se sentaram. Os 4 estavam exaustos. Ishiro estava se saindo melhor que os outros. Ele já esperava por quase tudo o que aconteceu. Verificou suas reservas de chakra. Ainda havia bastante. Então, ele criou clones da Terra e os enviou para recuperar os cadáveres espalhados pelo campo de batalha, os do Shinobi de Elite de Danzou e Anzo, todos no mínimo de nível Chunin. Valeriam uma fortuna em pontos de contribuição. Ele selou os cadáveres e reuniu itens valiosos, deixando o resto para Akatsuki. Quando ele finalmente terminou, Yaiko se aproximou para agradecê-lo. Sua paixão se esvaíra, a traição de Anzo o havia destruído. Yaiko acreditava que sua causa era justa e que Anzo, como líder militar da chuva, o apoiaria. Em vez disso, Anzo tentou eliminá-lo. Ishiro não sabia como confortá-lo. Limitou-se a dar-lhe uma palmadinha no ombro. Quando eu estava em Ivagakure, soubemos que a raiz estava ativo no país da chuva. Me ofereci para ir ver como você estava. Planejei visitar sua base, mas você não estava lá. Então percebi que estava sendo seguido. Temi que houvesse espiões em suas fileiras, então fiquei escondido e monitorei os movimentos da raiz. Não fazia ideia de que Anzo havia se aliado a forasteiros para matá-lo. Foi por isso que não salvei Konan imediatamente. Sinto muito. Konan balançou a cabeça. Não diga isso, Ishiro. Se não fosse por você, não sabemos o que teria acontecido hoje. Yaiko assentiu. Ishiro, se você não tivesse dado aquela kunai falsa para o Nagato, eu estaria morto agora. Nagato acrescentou. Suas táticas nos salvaram. Sem sua orientação, eu não teria conseguido lutar contra todos eles. Ishiro sorriu fracamente. O perigo passou, mas a chuva ainda está em crise. Anzo mostrou sua carta na manga. Se ninguém intervir, o conflito só vai piorar. Preciso voltar para Ivagakure e relatar tudo ao Tsuchikage. Ele enviará um diplomata para mediar. Yaiko piscou. Espere, você não é o mediador? Ishiro revirou os olhos. Aquilo foi só uma mentira para dar uma saída para o Anzo. Ele não acreditou. O Danzou não acreditou. Só você acreditou. Yaiko coçou a cabeça sem jeito. Então, o que acontece com o país da chuva agora? Ishiro pensou por um momento.
Você sempre quis um mundo pacífico onde todos os ninjas pudessem se entender, certo? Anzo claramente teme sua influência. Por que não dar a ele o país da chuva? Você só precisa de um pequeno território aqui como base. Depois, expanda a Akatsuki para o exterior. Transforme-a em uma força de paz sem fronteiras em todo o mundo. Yaiko ficou atordoado. Ele não queria abandonar a chuva, mas também não queria arrastar civis para a guerra. Talvez este fosse um caminho pacífico a seguir. Ishiro o observou em silêncio. Sentia-se um pouco culpado. Sua sugestão tinha menos a ver com os ideais de Yaiko e mais com os interesses de Vagakuri. Iva atuaria como mediador. Se Anzo não tivesse mais influência, não haveria benefício algum em mediar. Claro, Iva poderia fazer acordos com a Akatsuki, mas idealistas como Yaiko não aceitariam subornos. Então Ishiro os encorajou a ceder o controle, preservando a paz e também beneficiando Iwagakuri. Como esperado, Yaiko concordou. O mesmo aconteceu com Nagato e Conan. Ishiro acabará de salvar suas vidas. Sua influência sobre eles nunca fora tão forte. Os três concordavam. Aquele era o caminho certo. Com isso, o maior obstáculo foi superado. Dali em diante, todo o resto seria mais fácil. Os quatro descansaram naquela noite. Pela manhã, eles estavam totalmente recuperados. Ishiro se preparou para sair. Yaiko tinha muita coisa para lidar. Os três líderes da Akatsuki estavam desaparecidos há mais de um dia. Seu pessoal provavelmente estava em pânico. Nagato teve suas próprias revelações. Seu uso do Rinnegan era muito limitado. Ele precisava aprofundar sua maestria. Conan estava determinada a se fortalecer. Seu poder havia impedido os outros de avançarem, ela não deixaria que isso acontecesse novamente. Ver Yaiko quase morrer a abalou profundamente. Ishiro ativou pedra leve e camuflagem, então voou para o céu, em velocidade máxima, em direção a Iwagakuri. Naquela noite, ele pousou fora da aldeia. Ele pousou silenciosamente, contornou o portão principal e entrou. Ele não parou em nenhum outro lugar. Ele foi direto para o escritório do Tsuchikage. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Embora Ishiro tenha retornado à vila à noite, Onoki ainda estava acordado. E não apenas ele, nem mesmo os conselheiros seniores tinham ido descansar ainda. Ultimamente, a liderança da aldeia vinha negociando com a Terra da Cachoeira e a Terra dos Ursos a abertura de novas rotas comerciais. As negociações estavam quase concluídas, mas todos os detalhes restantes exigiam discussões intensas, e toda a liderança estava trabalhando horas extras. Apesar da carga de trabalho, o clima deles permanecia otimista. O sucesso da rota comercial do País da Chuva havia demonstrado os benefícios a longo prazo para a vila. Conseguir desenvolver um sistema comercial abrangente tanto para Iwagakuri quanto para o País da Terra havia se tornado algo que genuinamente entusiasmava a alta cúpula. Quando Ishiro foi levado ao escritório do Tsuchikage, todos os 4 conselheiros estavam presentes. Ao vê-lo chegar, Onoki perguntou: Ishiro, você voltou. Como foram as coisas no País da Chuva? Ishiro assentiu. Com bastante tranquilidade. Danzou e Anzo se moveram para eliminar a Akatsuki. No final, falharam. Eles não perceberam que Nagato é um shinobi de nível Kage e, mais ainda, não esperavam que ele possuísse o Rinnegan. As habilidades únicas do Rinnegan causaram enormes baixas tanto para a Raiz quanto para os ninjas da chuva. A Raiz trouxe cerca de 50 pessoas para o País da Chuva. Apenas 10 seguiram Danzou quando ele recuou. Considerando que pode haver alguns sobreviventes que fugiram dos arredores, a Raiz provavelmente não tem mais do que 13 ou 14 sobreviventes. Recolhi 35 cadáveres deles. O escritório inteiro ficou em silêncio. Até Onoki ficou atordoado. Todos olharam para Ishiro sem palavras por um longo tempo. Ishiro esperou deliberadamente que eles se acalmassem antes de continuar. Anzo convocou quase todos os seus shinobi de elite, mais de 100. No final, apenas uma dúzia sobreviveu. Eu também selei e trouxe de volta quase 100 cadáveres de ninjas da chuva. Cof, cof. O silêncio finalmente se quebrou. Os conselheiros não conseguiam mais ficar em silêncio. Você saiu sozinho e trouxe de volta mais de 100 cadáveres de elite? Está tentando drenar toda a reserva de contribuições da vila? Mas esse não era o ponto mais importante. O conselheiro de meia-idade Saka perguntou imediatamente: Ishiro e Akatsuki? Quais são as perdas deles? Ishiro lançou-lhe um olhar estranho. Estava claro que Saka presumia que a Akatsuki havia sofrido pesadas perdas ou até mesmo sido aniquilada. Ishiro respondeu categoricamente. Além dos 3 líderes sofrerem ferimentos leves, a Akatsuki não teve nenhuma baixa. Na verdade, apenas os 3 participaram da batalha. A sala ficou em silêncio novamente, mas dessa vez o silêncio estava cheio de descrença. Nenhuma baixa? Nem um arranhão nos subordinados? A Raiz era realmente tão fraca, ou a Akatsuki era forte demais? Ou talvez, todos estivessem velhos demais para acompanhar os tempos. Antes que Onoki pudesse falar, Ishiro tomou a iniciativa e contou tudo em detalhes. Ele enfatizou especialmente como Nagato usou o Super Shinra Tensei para alterar o terreno e eliminar dezenas de ninjas da Raiz e da chuva com um único golpe, dando a todos uma compreensão mais concreta do quão aterrorizante o Rinnegan era. Onoki perguntou a Ishiro sobre o alcance do Super Shinra Tensei. Ishiro e os conselheiros perceberam que ele estava comparando o feito de Nagato com o seu próprio e preferiram ficar em silêncio, aguardando sua avaliação. Após uma longa pausa, Onoki finalmente balançou a cabeça e disse: talvez eu não consiga derrotar esse Nagato. A única chance que eu teria seria atacar furtivamente com liberação de poeira. Mas não tenho certeza se o Rinnegan consegue detectar ataques furtivos.
Além disso, como ele consegue absorver jutsus, quem sabe se a liberação de poeira funcionária? Ishiro pensou por um momento e assentiu. Nagato possui todas as 5 naturezas de chakra. Acho que essa também é uma habilidade do Rinnegan. Se concede acesso a todas as 5 naturezas, também pode ser capaz de absorver Kekkei Genkai feitas a partir delas. Ele então retirou o pergaminho contendo o corpo e o Sharingan de Uchiha To. Após abri-lo, entregou um frasco contendo os olhos ao Onoki. Também descobriu um Uchiha entre os ninjas da raiz. Seu nome era Uchiha To. Estes são seus 3 Tomoe Sharingan. Um dos conselheiros examinou a garrafa com o rosto sério. Uchiha se juntou à raiz. Isso não é pouca coisa. Os outros assentiram seriamente. Ishiro acrescentou. Este Uchiha não se dava bem com os outros membros da raiz. Apesar de ser Jounin, ele nem sequer era capitão de esquadrão. Foi justamente por tentar provar seu valor que consegui pegá-lo desprevenido. Os conselheiros trocaram olhares. Saka perguntou ao Onoki. Suspeito que o clã Uchiha fez algum tipo de acordo secreto com a raiz. Devemos expô-los? Ishiro interrompeu. Conselheiro dono, a raiz sofreu pesadas perdas desta vez, e todas eram de elite. Assim que Danzou retornar a Konoha, sua posição ficará severamente enfraquecida. Sugiro que ajudemos Danzou, para que ele ainda tenha poder suficiente para conter e equilibrar o terceiro Hokage. Onoki assentiu. Concordo. A existência de Danzou é uma vantagem para nós. Vamos fazer o que sempre fizemos, espalhar a notícia das perdas de Konoha, mas desta vez, digamos que foram os Zambu, não a raiz. Todos concordaram com a cabeça. Ishiro então explicou como havia persuadido e manipulado Anzo. Como ele atuava como representante de Vagakuri no País da Chuva, suas ações estavam dentro de sua autoridade. Os líderes seniores ficaram muito satisfeitos. Embora a Vila da Chuva tivesse sofrido muito, trazer Anzo para o seu lado ainda era benéfico, especialmente com os potenciais lucros comerciais da chuva. Após uma breve discussão, Onoki perguntou, Ishiro e Akatsuki, você falou com eles? Eles vão cooperar? Agora que sabiam o quão forte Nagato era, Onoki não ousaria ignorar a atitude da Akatsuki. Ishiro respondeu com confiança, já os convenci. Agora eles vão se expandir para pequenos países vizinhos e promover rotas comerciais. Eles estão comprometidos com o desenvolvimento econômico. Olhos brilharam ao redor da sala. Todos já haviam visto os benefícios do comércio. Se Akatsuki pudesse estimular as economias de pequenas nações, o País da Terra e Vagakuri seriam, sem dúvida, os que mais lucrariam. Após um momento de reflexão silenciosa, Onoki se virou para Saka. Saka, amanhã, vá à capital e fale com o Daimyo. Depois, lidere uma equipe para o País da Chuva. Saka sentiu em reconhecimento. Onoki então se virou para Ishiro e fez uma breve pausa. Ishiro se endireitou. Sabia que era a hora da recompensa e estava pronto. Onoki não o deixou esperando. Ishiro, sua missão no País da Chuva foi excepcional. Vamos pular as recompensas habituais. Vá até o departamento de contribuições e resgate qualquer jutsu de rank de graça. Estamos registrando 3 missões de classificação S para o seu registro, mas não daremos pontos de contribuição. Tem algum outro pedido? Ishiro balançou a cabeça rapidamente. Não, obrigado, Tsuchikage-sama. Um jutsu gratuito de nível A isso superou em muito suas expectativas. Os cadáveres que Ishiro trouxe de volta incluíam mais de 100 Jounin, muitos deles de elite, além de centenas de Chunin. As contribuições totais teriam sido de quase 200 mil pontos. Somando as recompensas da missão de classificação S e a recompensa do Sharingan, o total pode ser um pouco mais de 200 mil. Mas um jutsu gratuito de classificação A sem limite de preço, significava que Ishiro poderia escolher um que valesse muito mais do que isso. Quando estava no posto de suprimentos, ele havia acumulado apenas 100 mil pontos em 2 anos, o que não era suficiente nem para o jutsu mais barato de nível A. No fim, foi preciso um golpe de sorte para adquirir a técnica de pedra leve. Agora, depois de apenas 10 dias no País da Chuva, ele ganhou uma escolha gratuita. Ishiro imaginou que não foram os cadáveres ou os pontos que realmente impressionaram a liderança, mas sim o sucesso diplomático e os enormes lucros potenciais da conquista do País da Chuva. Além do jutsu de rank gratuito, Ishiro obteve vários pergaminhos dos cadáveres. Elas incluíam 7 jutsus de nível C e uma técnica de liberação de vento de nível B. A liberação de vento veio de um dos Jounin de elite da raiz. Danzou provavelmente não esperava tais perdas e não havia proibido seus homens de carregar pergaminhos. Infelizmente, Ishiro não pôde usar a liberação de vento. Ele planejou visitar o departamento de contribuições no dia seguinte para ver se poderia trocá-la. Quanto ao jutsu de nível C, 2 liberações de vento, 4 liberações de água e uma liberação de fogo. A liberação de água incluía clone de água, prisão de água, muro de formação de água e chicote de água. O jutsu de fogo era mais como um sinalizador ou granada de luz, liberando uma explosão de luz sem valor real de combate. A maioria delas não era muito útil, mas para expandir seu arsenal tático, Ishiro decidiu que ainda dedicaria algum tempo para aprendê-las. Mas isso pode esperar. Por enquanto, Ishiro estava mais animado em escolher seu jutsu de rank A. Seus critérios eram claros: liberação de terra ou liberação de água apenas. Entre os dois, ele preferiu a liberação de água. Ele já possuía a técnica da chuva torrencial, então não precisava de um jutsu de área de rank A naquele momento. Graças ao poder de perfuração do fio de pressão de água, a chuva torrencial não era mais fraca do que a maioria dos jutsus de área de rank A. Seu alcance era pequeno, mas isso melhoraria à medida que seu poder aumentasse. O que Ishiro precisava agora era de um poderoso jutsu de alvo único de nível A para usar como trunfo. Originalmente, ele não planejava estudar uma. Ele queria continuar refinando o fio de pressão de água, aprimorando seu poder de corte. Seu objetivo de longo prazo era atingir o nível da onda cortante de água de Tobirama, que poderia cortar a árvore divina. Claro, isso era rank S. Ishiro só almejava o rank A.
Mas o progresso no fio de pressão de água havia estagnado. Interrupções no treinamento, como o Kenjutsu de nível B e a técnica de pedra leve de nível A, haviam consumido toda a sua concentração. Agora ele tinha a técnica pedra pesada e o treinamento de fusão de chakra programados para começar. Sua agenda estava lotada. E chegou a hora de sentar e refinar. O fio de pressão de água continuou diminuindo. Capítulo 107. Ishiro sabia que seu caminho atual não era o ideal. No mundo ninja, todo shinobi renomado tinha seu jutsu característico, uma técnica que eles haviam refinado ao máximo. Não precisava ser algo criado por eles, mas precisava ser dominado completamente. Para Ishiro, esse caminho sempre fora o desenvolvimento do fio de pressão de água. Mas suas ambições eram amplas demais. Além disso, ele também almejava fundir naturezas de chakra e desbloquear uma Kekkei Genkai. Como resultado, o tempo nunca era suficiente. Na linha do tempo original, Kakashi havia se tornado um jounin aos 11 anos e já havia desenvolvido o Chidori. Ishiro inicialmente tentará seguir esse exemplo. Quando ele aprimorou o fio de água para o fio de pressão de água, ficou entusiasmado. Embora ainda classificado como um jutsu de nível C, seu poder de perfuração rivalizava com as técnicas de nível B. Era ideal para um desenvolvimento mais profundo, e Ishiro planejava modelá-lo com base na onda de corte de água de Tobirama. Mas as coisas não saíram como planejado. Talvez ele tenha progredido rápido demais, oportunidades para aprender jutsus de alto nível não paravam de se acumular. Ele acabou aprendendo 8 jutsus de nível B, dedicando um tempo considerável ao refinamento de seus selos de mão para uso em combate real. Então surgiu a técnica do boulder leve de rank A. Sem perceber, Ishiro começou a se afastar da especialização, caminhando em direção a um caminho mais amplo, porém mais superficial. Não era o que ele havia imaginado. Ele hesitou. Deveria desistir de refinar o fio de pressão de água? Naquela noite, com Shironeko e Dango fora, Ishiro passou a noite inteira sozinho, contemplando seu futuro. Na manhã seguinte, ele foi ao escritório do Tsuchikage e expôs tudo o que pensava a Onoki pedindo conselhos. Onoki ouviu atentamente e após um longo período de silêncio pensativo, disse algo que pegou Ishiro completamente desprevenido. Ishiro, seu crescimento tem sido notável. Desde a fundação de Vagakuri, nunca tivemos um jounin ascendendo ao poder principalmente por força mental. Portanto, a vila não tem muitos recursos adequados para você. Você não trilhou o caminho da liberação Yin, provavelmente porque sabia que a vila não poderia te apoiar lá. Mas você já pensou, os predecessores que desenvolveram novos jutsus sempre tiveram modelos a seguir? Eles sempre tiveram caminhos mais fáceis disponíveis? Veja o meu professor, por exemplo, o segundo Tsuchikage. Ele desenvolveu as técnicas de liberação de poeira, pedra leve e pedra pesada. Mas e se ele tivesse ignorado tudo isso e simplesmente treinado o jutsu de liberação de terra existente na vila? Ishiro pensou por um momento. Com o talento do segundo Tsuchikage, ele provavelmente ainda teria alcançado o nível Kage e poderia ter elevado ainda mais as técnicas de liberação de terra de Vagakuri. Onoki assentiu. Exatamente. E Vagakuri é conhecida por sua liberação de terra. Nos tornamos uma grande potência entre as 5 grandes nações por causa disso. Nossos arquivos estão cheios de jutsus avançados de terra. Se meu professor tivesse se apegado a eles, ele poderia ter se tornado ainda mais forte. Mas se tivesse feito isso, teria perdido a oportunidade de alcançar um patamar ainda maior. Assim como eu, minha força hoje me coloca entre os poucos melhores do mundo ninja atual. Mas na era de Hashirama e Madara, eu não teria me destacado. Comparado ao meu mestre, eu não abri um novo caminho. Então este é o limite da minha força. Mesmo que eu treine por mais 10 ou 20 anos, não ficarei mais forte. Mas meu mestre, se ele não tivesse morrido ao lado do segundo Mizukage, poderia ter ido ainda mais longe. Ishiro ficou chocado. Pensar que, aos olhos de Onoki, a força de nível Kage não era o fim. É claro, Onoki havia experimentado o poder de Madara em primeira mão. Ele sabia que havia reinos além dos Kage. E então Ishiro entendeu. Onoki não havia feito a escolha por ele, mas seu significado era claro. Ishiro não tinha ambição. Apesar de ter alcançado a força de um jounin e ser um dos mais talentosos entre seus pares, apesar de agir e elaborar estratégias como um futuro Kage, seu coração ainda não era digno do título. Ishiro ficou atordoado, mas a clareza veio em seguida. Ele realmente ficou cego, obcecado em aprender jutsus de alto nível, buscando um poder que pudesse ver e medir. Quando Nagato lhe deu um novo jutsu, ele ficou em êxtase. Quando ganhou pontos de contribuição suficientes para um jutsu de nível B, ficou emocionado. Quando recebeu seu primeiro jutsu de nível A, mal podia esperar para usá-lo. Em certo momento, ele chegou a considerar trocar sua recompensa de promoção jounin por pontos de contribuição, apenas para obter outro jutsu de classificação A. Olhando para trás agora, ele percebeu que havia perdido o caminho. Mas Ishiro também era grato por sua vida passada. Naquela vida, ele não havia feito nada. Seus maiores arrependimentos vinham todos da inação. Escolher a especialização errada, entrar na área errada, não conseguir certificações. Sempre achar que era tarde demais para mudar. Mas a verdade é que nunca é tarde demais. Então, aos 14 anos, Ishiro não hesitou. Ele decidiu mudar de rumo. Claro, ele não era Kakashi, que se tornará um jounin aos 11 anos. Mas comparado à versão arrependida de si mesmo de sua vida passada, ele ainda era apenas uma criança. Depois de deixar o escritório do Tsuchikage, Ishiro se sentiu como um novo homem, uma lâmina recém-desembainhada, cheia de propósito afiado. Ele mesmo não percebeu. Mas da janela acima, Onoki viu tudo, e ficou profundamente satisfeito. Seus esforços não foram em vão. Ele sabia há muito tempo que Ishiro estava desenvolvendo o fio de pressão de água e também sabia quanto tempo havia sido consumido aprendendo a técnica da pedra leve. Ele não o desafiou, em vez disso, deliberadamente aplicou-lhe outro jutsu de classificação A, distraindo-o ainda mais.
Vendo a empolgação de Ishiro, Onoki ficou decepcionado. Embora preferisse Kura, ainda esperava que Ishiro se tornasse um sucessor poderoso. Mas esse tipo de percepção não poderia ser forçado. Mesmo que ele tivesse apontado, Ishiro ainda poderia ser incapaz de se livrar da atração por técnicas fortes. Agora que o próprio Ishiro havia chegado à conclusão, tudo era diferente. Esse era o tipo de fortaleza mental que todo ninja verdadeiramente forte precisava desenvolver. Era semelhante à iluminação que Ishiro havia experimentado antes. A diferença era que da última vez, o havia catapultado de Chunin para Jounin. Desta vez, não mostraria resultados tão rápidos. Mas Onoki acreditava que dali em diante, Ishiro progrediria 2 vezes mais rápido em seu desenvolvimento pessoal de jutsu. Agora estou diante de um verdadeiro dilema sobre quem nomear como meu sucessor, murmurou Onoki alegremente. Entre as 5 grandes nações, Konoha era a mais forte, militarmente e economicamente. Mas não era isso que as outras 4 mais invejavam. Tomemos Onoki como exemplo. O que ele mais invejava em Hiruzen Sarutobi era isto. Ele tinha muitos sucessores para escolher. Esse tipo de problema era uma bênção. A morte de Presa Branca causou escárnio nas outras aldeias, mas por trás dessa zombaria havia inveja. Se Presa Branca fosse o único shinobi de nível Kage além de Hiruzen, a vila teria permitido que ele fosse sacrificado por causa de boatos? Não. Foi porque Konoha tinha muitos candidatos fortes que Hiruzen pôde se dar ao luxo de deixar um deles ser desacreditado. Todos os outros Kage só podiam assistir e desejar. Agora, pela primeira vez, Onoki olhou para Ishiro e Ikura como iguais em sua mente. Daquele momento em diante, qualquer discussão sobre o próximo Tsuchikage de Wagakure teria que incluir o nome de Ishiro. Sorrindo para si mesmo, Onoki gritou para o escritório vazio. Traga-me a coruja. Vários Zambu apareceram silenciosamente, reconheceram a ordem e desapareceram silenciosamente. Ishiro não sabia de nada disso. Ele nem havia percebido o que havia mudado dentro dele. Mas agora que ele percebeu que havia se desviado do seu caminho, ele nem se deu ao trabalho de escolher o novo jutsu de Hankia imediatamente. Em vez disso, ele foi direto para o campo de treinamento. Dali em diante, tudo ficaria em segundo plano para o fio de pressão de água. A técnica funcionava manipulando a transmissão da pressão da água e quando combinada com chakra, dava ao golpe muito mais poder de perfuração do que o fio de água. Esse foi o primeiro passo, já alcançado. Segundo passo, mantenha o fio de água projetado e gire horizontalmente para criar um efeito de corte. Em teoria, isso era razoável. A pressão era uniforme em todas as direções, então a força de corte lateral deveria ser igual ao impulso para frente. Mas executá-la era extremamente difícil. Acontece que entre os pergaminhos que ele recuperou dos ninjas da chuva estava uma técnica de nível C chamada chicote de água. Este jutsu manipulava a água em movimentos laterais, uma referência perfeita. Com seu controle de chakra e volume, Ishiro aprendeu rapidamente. Em 3 dias, ele chegou a reduzir seus selos de mão para 8. Então ele começou a tentar aplicar seus princípios ao movimento do fio de pressão de água. Mas foi ainda mais difícil do que ele imaginava. Para aumentar sua potência, ele incorporou a propagação de pressão, tornando o equilíbrio interno incrivelmente delicado. A simples tentativa de curvar o fio a faria entrar em colapso. Ele sentia que estava no caminho certo, mas seu controle não era preciso o suficiente. O fio de água chegava a 100 metros às vezes. Mantê-la estável enquanto a movia para os lados estava além de sua capacidade atual. Então ele reduziu a escala. Ele praticou o uso de fios de água mais curtos, de apenas 1 ou 2 metros de comprimento, e lentamente experimentou o controle lateral. Foi lento, mas estava funcionando. Ele finalmente estava progredindo. Agora era só uma questão de paciência, e ir lapidando como água sobre pedra. Capítulo 108. Quando Ishiro decidiu se retirar para um treinamento fechado, ele se desconectou completamente do mundo exterior, até mesmo recusando o pedido para atuar como mediador no país da chuva, totalmente comprometido em atualizar o fio de pressão de água. Ishiro não tinha ideia de que suas ações na chuva quase desencadearam a terceira grande guerra ninja antes do previsto. Onoki, sempre cauteloso, não espalhou a notícia da revolta da chuva quando enviou Saka para formalizar o tratado desigual com Anzo. Somente depois que Saka retornou a Iwagakure, tendo garantido a aliança, Onoki começou a vazar rumores vagos. A princípio, relatos de agentes diziam algo como: Konoha e a chuva se desentenderam, romperam sua aliança e se enfrentaram em batalha. Ambos os lados perderam a elite Ambu. Não havia muito que exagerar sobre a Vila da Chuva, sua força era amplamente conhecida. Afirmar que perderam 1000 Jounin não enganaria ninguém, eles nem tinham tantos. Mas quando chegou a vez de Konoha, Onoki deliberadamente dobrou os números. Ele alegou que o próprio Anzo agiu e liberou veneno de sua salamandra, matando mais de 100 membros da elite Ambu de Konoha. Mas à medida que o boato se espalhou, a história mudou. Primeiro, tudo se transformou em: Konoha tentou secretamente dominar a Terra da Chuva, enviando um ninja de nível Kage que foi morto por Anzo durante uma grande emboscada. Ninguém acreditou nisso no começo. Um Kage morrendo em segredo? Parecia mentira. Então alguém alegou que o Kage desconhecido era um dos Sannin lendários, tentando recuperar sua honra após a derrota anterior para Anzo. Então a situação se intensificou. Os 3 Sannin foram juntos. Anzo, sem se conter desta vez, pode ter matado Jiraiya ou Tsunade, os 2 que não apareciam em público há algum tempo. As versões variavam, mas todas tinham uma coisa em comum: a Ambu de Konoha sofreu pesadas perdas. Normalmente, tais rumores seriam ignorados. Mas Konoha havia sofrido 2 grandes golpes nos últimos anos, então, desta vez, todos acreditaram neles. E a resposta das outras aldeias chocou até mesmo Onoki. Kumogakure e Kerigakure, sem aviso prévio, lançaram ataques na fronteira contra vários postos avançados de Konoha.
Quando a notícia se espalhou, Tsunagakure juntou-se a eles, enviando suas estrelas em ascensão Sasori e Rasa. Não apenas 3 grandes nações agiram, mas até mesmo vários países menores aproveitaram a oportunidade para fazer pequenas provocações. E assim, o mundo ninja, pacífico há apenas alguns dias, quase mergulhou em uma guerra total. A resposta de Konoha foi inesperadamente rápida. Ao contrário do escândalo da presa branca, desta vez eles mobilizaram unidades de elite imediatamente. Orochimaru foi enviado para a frente de Kerigakure. Danzou se voluntariou para enfrentar Komogakure. A determinação de Konoha surpreendeu todos os oportunistas. Komogakure, o mais ousado dos 3, pagou o preço mais alto. Após uma vitória precoce, tentaram aproveitar a vantagem, apenas para esbarrar em Danzou, que ansiava por vingança. O vento vence o relâmpago, e o poder de nível Kage de Danzou os esmagou. Uma equipe de ataque de Komogakure foi quase aniquilada. Kerigakure se saiu melhor. O ataque foi mais cauteloso. E como Orochimaru estava mais interessado em estudar os limites da linhagem do que em matar, muitos de seus shinobi mais fracos escaparam. Tsunagakure teve a melhor sorte. Eles atacaram tarde e conseguiram passar por uma brecha nas defesas de Konoha. Mas quando souberam da fúria de Danzou, recuaram imediatamente. Quanto aos países menores, eles mal conseguiram alguma coisa, e agora estavam ainda mais cautelosos do que antes. As coisas deveriam ter terminado ali. Aqueles que conquistaram algo celebrariam em silêncio. Aqueles que sofreram lamberiam suas feridas. Mas nem todo mundo pensa como uma pessoa normal. O terceiro Raikage, furioso com as perdas de sua aldeia, recusou-se a recuar. Komogakure foi quem mais sofreu, e agora liderava pessoalmente um esquadrão para confrontar Danzou. Se eles realmente lutassem, não estava claro quem venceria. Danzou poderia até conseguir um empate, mas não arriscaria a vida. Informado com antecedência pela rede de inteligência da raiz, Danzou chamou Orochimaru. Orochimaru não se importava com o destino de Danzou, mas odiava o Raikage. Durante a destruição do país do Redemoinho, os 3 Sannin quase foram exterminados pelo terceiro Raikage. Só foram salvos pelo sacrifício de Jiraiya e pela chegada oportuna de caninos brancos. Agora, Danzou queria vingança. Orochimaru viu uma chance de restaurar sua posição com Hiruzen Sarutobi. Os 3 se encontraram, Danzou, Orochimaru e o terceiro Raikage. O resultado? Violência instantânea. Mas pela primeira vez, a indestrutível armadura de relâmpagos do Raikage encontrou um adversário à altura. As técnicas de substituição de Orochimaru faziam com que cada golpe parecesse atingir o ar. O Raikage estava frustrado. Danzou, fiel à sua forma, lutou com segurança, usando o poderoso jutsu de liberação de vento à distância, desgastando seu oponente. Finalmente, com o apoio de Baku e Manda, os 2 conseguiram forçar o Raikage a recuar. Esta batalha chocou todo mundo ninja. Se algum dos 3 tivesse morrido ou ficado gravemente ferido, a terceira grande guerra ninja teria sido inevitável. O equilíbrio entre as 5 grandes nações teria entrado em colapso. O país da Terra se manteve afastado de tudo, apenas observando de lado. Então, ninguém pensou em avisar Ishiro, que estava em treinamento intenso. Quando ele ouviu sobre isso, o mundo ninja já havia retornado à paz. Ele ouviu Coruja contar toda a história como se fosse um conto épico. Depois, Ishiro suspirou de espanto. As relações entre as nações eram muito mais frágeis do que ele imaginava. Depois de ler a linha do tempo original, ele viu o mundo ninja dividido em eras de guerra e paz. Mas as pessoas deste mundo não viam dessa forma. Elas viam o mundo como um barril de pólvora, a uma faísca de explodir. E muitos ninjas viviam com essa pressão constante. Ishiro nunca sentiu isso. Em sua mente, a terceira guerra só começaria depois que Sasori assassinasse o terceiro Kazekage. Mas agora, depois de ouvir Coruja, ele percebeu algo. Quando Iwagakure recebeu a notícia de que o Raikage estava indo pessoalmente em direção à fronteira de Konoha, Coruja enviou alertas urgentes para todas as unidades Anbu no campo. Não lhes foi dito para retornar, mas lhes foi dito. Tenha cuidado com as nações inimigas, especialmente as outras 4 grandes potências. 2. Se algo acontecer com Danzou, Orochimaru ou Raikage, retorne imediatamente. Só agora Ishiro compreendeu completamente que ele vivia em uma era de caos. Ele tinha 14 anos. Sasori era um pouco mais velho, já fazendo seu nome. Ninguém sabia quando ele atacaria. Mesmo que o efeito borboleta tivesse mudado a linha do tempo de Sasori, Ishiro tinha certeza de que ele ainda iria atrás do Kazekage. A menos que Tio realmente encontrasse uma maneira de trazer os pais de Sasori de volta, seu caminho estava definido. Então, mesmo que esse recente surto não tenha iniciado a guerra, a terceira grande guerra ninja não estava longe. Isso, no entanto, não era algo que Ishiro pudesse impedir. Hoje, Coruja o convocou por um motivo diferente, para lidar com sua saída da Anbu. Isso mesmo. Ishiro havia sido destituído do cargo de líder do esquadrão da Anbu. A turma de formandos da Academia Ninja estava prestes a se formar, e os superiores decidiram designar Ishiro como líder da equipe do novo Genin. A princípio, Ishiro ficou surpreso e perguntou a Coruja o porquê. Coruja respondeu sem rodeios. Você precisa de tempo para desenvolver seu jutsu. Liderar novos genins é um trabalho fácil. Você terá bastante tempo para treinar. Ishiro pensou um pouco e concordou. Um Jounin supervisionando missões de rank D e C? Isso lhe daria bastante tempo livre. Após registrar sua renúncia da Anbu, Ishiro foi ao escritório do conselheiro Saka. Saka era o responsável pelas atribuições da equipe e colocava cada novo esquadrão Genin junto com um líder Jounin ou Chunin. Sabendo do novo papel de Ishiro, Saka lhe deu uma lista de alunos da classe alta e deixou que ele escolhesse por si mesmo. Em termos de liderança, Ishiro era muito mais importante do que qualquer outro Jounin. Ele havia conquistado o direito de escolher seus próprios subordinados. Após analisar a lista, Ishiro pediu para visitar a academia pessoalmente.
Saka ficou surpreso, ele não esperava que Ishiro estivesse tão interessado. Normalmente os Jounin não se importavam muito com quem lideravam. Apenas alguns escolhiam alunos com tipos de chakra compatíveis para transmitir seus jutsus e formar um vínculo mestre-discípulo. A maioria dos Jounin simplesmente liderava missões e treinava seus esquadrões até que se tornassem ninjas comuns. Mas a atitude de Ishiro sugeria que ele estava procurando um aprendiz. Isso era incomum, ele tinha apenas 14 anos. A maioria dos Jounin naquela idade nem sequer considerava lecionar. Os formandos tinham apenas 9 anos, pouco mais novos que ele. Mesmo assim, Saka não interferiu. Ele assentiu e aprovou a visita, dando a Ishiro um dia para observar a aula e apresentar um relatório com a equipe escolhida. Capítulo 109. Depois de ler a história original, Ishiro sabia que o terceiro Hokage tinha muito orgulho de uma coisa, ter treinado o lendário Sannin. Embora Hiruzen Sarutobi tenha se tornado Hokage no início e não parecesse que os Sannin ajudaram muito em sua carreira política, Ishiro entendeu que isso era apenas superficial. A ascensão de Hiruzen ao posto de Hokage foi repentina, e sua base instável. Ele dependia fortemente de camaradas como Danzou e seus outros pares mais antigos. Mas assim que ele e seus aliados próximos consolidaram o poder, esses mesmos camaradas, especialmente o ambicioso Danzou, tornaram-se os próprios que o restringiam. Para suprimir essa oposição interna, Sarutobi ensinou pessoalmente o Sannin. Quando sua fama se espalhou pelo mundo ninja, sua posição como Hokage tornou-se muito mais segura e muito mais difícil de desafiar. É por isso que Ishiro entendeu que um professor que pudesse criar discípulos excepcionais teria mais chances de obter amplo reconhecimento e apoio. Então, desde o momento em que foi nomeado instrutor de Jounin, Ishiro decidiu abordar o assunto por meio de um verdadeiro vínculo mestre-discípulo. Mas escolher o discípulo certo precisava ser feito com cuidado. Primeiro, o talento. Se o potencial do aluno fosse muito baixo, ele acabaria batendo em um muro e se tornaria mais um fardo do que um trunfo. Em seguida vinha o caráter. Uma pessoa com pouca fibra moral, por mais bem educada que fosse, jamais seria confiável. Alguém como Deidara, por exemplo, seria um desastre. Por fim, havia a afinidade de chakra. Ishiro possuía uma ampla gama de habilidades, mas poucas as dominava. Idealmente, seu discípulo seria alguém que correspondesse aos seus tipos de base, caso contrário, não haveria muito que ele pudesse ensinar. Com a lista que recebeu de Saka, Ishiro foi para a classe alta da academia. Como turma de formandos, esses alunos não tinham mais aulas teóricas. Alguns estavam treinando no campus da escola, enquanto outros já estavam fora do campus. Aqueles que não estavam na escola eram mais difíceis de avaliar, então Ishiro os deixou de lado por um momento e começou a observar aqueles que ainda estavam treinando. Com base em suas próprias experiências e nas roupas deles, ele rapidamente percebeu que os que ainda estavam na escola eram, em sua maioria, de famílias civis ou de pequenos clãs ninjas. Vários campos de treinamento da classe de elite ficavam próximos, então Ishiro escolheu um local com uma visão clara e começou suas observações. Não demorou muito para que um Jounin chamado Yoshiara aparecesse ao lado dele, um dos Jounin veteranos que ajudavam a manter a ordem na academia. Yoshiara, já idoso, cumprimentou Ishiro quando ele chegou e agora retornava, provavelmente por curiosidade para ver como ele escolheria seus alunos. Ter alguém familiarizado com a academia foi útil. Yoshiara-senpai, aquele aluno de preto treinando com kunai. O nome dele é Matsuyashi, certo? Yoshiara olhou para ele e assentiu. Sim, Matsuyashi tem um taijutsu decente. Ele é um dos 3 melhores em força bruta entre seus pares. Ah? Ishiro ergueu uma sobrancelha. Você parece conhecer muito bem essas crianças. Yoshiara deu um sorriso irônico. Cheguei ao meu limite. Não há mais como avançar para mim. Ver essas crianças crescerem é a maior alegria que me resta. Ishiro assentiu em compreensão. Havia muitos ninjas como Yoshiara, já passados do auge, com a força declinando lentamente. Com a ajuda de Yoshiara, Ishiro começou a relacionar os nomes de sua lista com as crianças que estavam treinando na área. Yoshiara também forneceu breves perfis delas. Infelizmente, a maioria deles não atendeu às expectativas de Ishiro. Era evidente que o país da Terra não tinha a mesma abundância de gênios que Konoha. Se houvesse alguém no nível dos 12 de Konoha, Ishiro o teria escolhido na hora. Mas não havia ninguém, pelo menos não entre os presentes. Talvez houvesse alguns talentos promissores entre aqueles que não estavam na escola. Sentindo a decepção de Ishiro, Yoshiara apontou para uma criança ao longe. O que você acha dessa? Ishiro olhou atentamente. O garoto praticava golpes com espada de madeira contra um poste de treinamento. Nada parecia particularmente notável. Ele ficou perplexo. O que ele tem de especial? Yoshiara sorriu. Ele me lembra muito você. Não em chakra ou estilo de luta, mas em temperamento. Você sempre foi metódico, planejando seus dias com precisão de hora em hora. Você construiu força por meio de treinamento consistente e disciplinado. É o que esse garoto, Kawakita, também tem. Seus pais são genin, e seu talento natural é mediano, mas ele pratica esgrima 3 horas por dia há 5 anos. Faça chuva ou faça sol sem falta. A técnica dele não é impressionante agora, mas comparada a onde ele começou, a melhor é tremenda. Ishiro assentiu, pensativo. Ser capaz de fazer algo repetitivo e chato com persistência era uma forma de talento. Kawakita pode não ser chamativo, mas seu temperamento atendia aos requisitos de Ishiro. Se não houvesse opções perfeitas, então esse garoto seria sua primeira escolha. Ishiro circulou o nome de Kawakita na lista. Como observações mais aprofundadas não estavam produzindo melhores resultados, Ishiro decidiu testar outra coisa, a sensibilidade dos chakras. Ele lançou a técnica pedra leve pesada e depois o jutsu de camuflagem. Yoshiara ficou atordoado quando Ishiro flutuou silenciosamente até o meio dos alunos. Ishiro se movia entre eles com seu chakra encoberto. Se alguma criança notasse algo estranho, ele consideraria enfrentá-la. Mas, para sua decepção, nenhum dos alunos da classe de elite notou nada. Compreensível.
Até o jovem Kakashi, um jounin, já havia sido pego de surpresa pelo jutsu de camuflagem no passado. Esperar que os alunos da academia percebessem isso era otimista demais. Mesmo assim, valeu a pena tentar. Enquanto voava de volta para Yoshiara, Ishiro de repente percebeu algo inesperado. Uma garota da sala ao lado olhou para cima, aparentemente sentindo algo. Ela olhou para ele, mas não vendo nada, voltou ao seu treinamento. A formatura se aproximava. Suas notas eram medianas e ela não tinha certeza se chegaria ao nível genin. Voltou a praticar taijutsu com determinação. Flutuando acima, os olhos de Ishiro se estreitaram. Ele voou de volta para Yoshiara, cancelou seu jutsu e apontou para a garota. Yoshiara-senpai, quem é essa garota? Yoshiara olhou. Essa é Tomoe, da 9ª classe. Seu desempenho em combate é mediano. Honestamente, é incerto se ela vai se formar, mas ela tem notas teóricas sólidas. Ishiro assentiu e acrescentou o nome dela no final da lista. Yoshiara pareceu confuso, mas não questionou. Em seguida, Ishiro revisou os alunos que não tinham comparecido à escola naquele dia. Entre eles, escolheu 7 ou 8 que talvez atendessem aos seus padrões, perguntou a Yoshiara sobre o provável paradeiro deles e foi embora. Kawakita e Tomoe não eram do tipo ninjutsu. Tomoe poderia ser treinada para esse caminho, mas ainda não. A equipe ainda precisava de um lutador de longo alcance. Ishiro saiu em busca de um aluno chamado Kageyama Ri, cujo pai, Murakoshi, era especialista em jounin e ninjutsu. Ele estava treinando o filho perto de um pequeno rio. Ishiro não se escondeu. Esgueirar-se perto de um jounin seria falta de educação. Melhor observar abertamente. Murakoshi franziu a testa a princípio, mas relaxou ao ver o uniforme jounin de Ishiro. Ficou pensativo. Kageyama não percebeu Ishiro. Ele estava concentrado em praticar o estilo água, parede de água. Ele completou 17 selos de mão, e uma parede de água surgiu diante dele, durando 12 segundos antes de desaparecer. Ishiro franziu a testa. 17 selos eram muitos, e a técnica carecia de distinção. Apesar de ter um pai jounin para guiá-lo, o desempenho de Kageyama foi, na melhor das hipóteses, mediano. Ishiro cumprimentou Murakoshi educadamente e se virou para sair. Murakoshi suspirou. Como jounin, ele conseguia adivinhar o propósito de Ishiro, recrutar discípulos em potencial. Um jovem jounin selecionando alunos a dedo devia ser alguém muito valorizado pela vila. Só pela sua idade, o futuro de Ishiro claramente ofuscava o de Murakoshi. O que o decepcionou não foi apenas a vinda de Ishiro, mas o fato de ele não ter se interessado pelo filho. Mas quando Ishiro se virou para ir embora, Kageyama falou pensativamente com seu pai. Pai, esse muro de água só defende a frente, certo? Tem como fazer com que ele proteja todos os lados? Ishiro parou no meio do caminho. Embora Kageyama não tivesse talento para jutsu, ele claramente tinha uma mente brilhante, um tipo de talento oculto. Ishiro se virou e perguntou, se você fosse modificá-lo para defender todos os lados, como faria? Kageyama ficou surpreso ao vê-lo e então olhou para seu pai. Murakoshi bagunçou o cabelo. Vá em frente. Responda a pergunta. Murakoshi estava esperançoso e a curiosidade do filho havia reacendeu o interesse de Ishiro. Kageyama pensou por um momento e disse, talvez usar o selo do tigre para remodelar o fluxo de chakra em uma curva? Não criaria uma esfera completa, mas poderia aumentar o ângulo de defesa. Ishiro sorriu. Nada mal. Então, ele se virou e foi embora, deixando para trás um Murakoshi radiante e um Kageyama confuso. Capítulo 110. Ishiro retornou ao escritório do conselheiro Saka e relatou os 3 alunos que havia escolhido. Ao ver a seleção de Ishiro, Saka ficou sem palavras. Uma coisa era não escolher da mesma turma, mas ele havia escolhido 2 alunos de elite e um de uma turma regular. Como Saka deveria organizar o restante? A academia distribuiu os alunos em grupos de 3 justamente para facilitar a formação de equipes no futuro. Quando o ano de Ishiro teve uma aluna a mais, Uzumaki Yumi, Saka já estava com uma grande dor de cabeça na hora de alocar as turmas. Agora Ishiro estava causando outra confusão. Saka o dispensou com impaciência, visivelmente exasperado. Ishiro também percebeu o problema. Coçando a cabeça desajeitadamente, ele se retirou rapidamente. A notícia de que Ishiro havia ido à academia para escolher discípulos se espalhou no mesmo dia. Até mesmo os alunos que não haviam comparecido ficaram sabendo. Muitos começaram a se arrepender de suas escolhas, porque haviam treinado com seu clã em vez de comparecer à escola como todos os outros. Mas todos sabiam que Ishiro provavelmente já havia feito suas escolhas. Agora todos tentavam adivinhar quem seriam os sortudos. Todos esperavam que fossem eles. Afinal, a reputação de Ishiro na vila não era pequena. Um jounin de 14 anos, algo raro em Iwagakure, uma vila não exatamente conhecida por produzir prodígios. Ele também abriu rotas comerciais, trazendo atenção e reconhecimento. Vindo de uma família civil, Ishiro era frequentemente usado por professores como um exemplo inspirador para os alunos, então ele tinha muitos fãs. Faltando 3 dias para a formatura, a academia estava lotada de alunos. Até mesmo aqueles que costumavam treinar em outros lugares apareceram, esperando serem vistos. Talvez alguém além de Ishiro viesse escolher discípulos? Ikura, a estrela em ascensão de Iwagakure, ainda não estava sem discípulos? Ishiro não sabia de nada disso. Naquele momento, ele estava almoçando com o mesmo Ikura. Os dois se encontraram por coincidência. Ikura tinha acabado de se apresentar para Onoki, e Ishiro tinha vindo do escritório de Saka. Como ambos tinham tempo livre, decidiram jantar juntos. Eles foram até a churrascaria onde a turma costumava se reunir. Ainda era cedo, então não havia muita gente. Os dois começaram a conversar sobre suas respectivas experiências ao longo dos anos. A história de Ikura era tema de mangá shonen. Ele derrotava oponentes mais fortes.
Sobrevivia a tentativas de assassinato e era colocado em várias listas de inimigos a serem atingidos. Comparado a isso, o caminho de Ichiro parecia sem graça, até o sucesso na rota comercial. Isso lhe trouxe algum destaque. Enquanto conversavam, Ichiro disse, vou ser instrutor Jounin em alguns dias. Já decidi aceitar 3 discípulos. Ikura ficou surpreso. Você só tem 14 anos e já está aceitando alunos? Estou trabalhando no desenvolvimento de uma nova técnica de liberação de água. Preciso de muito tempo e não posso me dar ao luxo de embarcar em missões difíceis por enquanto. Então, pensei em treinar alguns alunos enquanto realizo missões simples. Ikura assentiu e perguntou sobre os detalhes da técnica. Os dois acabaram discutindo o desenvolvimento do fio de pressão de água de Ichiro. Ikura também compartilhou algumas de suas próprias experiências com jutsus. Tendo idades semelhantes, a conversa deles foi tranquila, compreensível e altamente produtiva para Ichiro. Depois de algum tempo, Ichiro disse, o mundo ninja está em paz há 7 ou 8 anos. Os países ainda não se recuperaram totalmente da última guerra, mas estão muito mais fortes do que logo após a Segunda Guerra. Sinceramente, qualquer pequena faísca poderia desencadear outra guerra. Como o que aconteceu nas fronteiras de Konoha, todas as nações estavam praticamente se mobilizando para a batalha. Então pensei, é melhor treinar alguns discípulos agora, enquanto ainda há paz. Quando a guerra começar, não haverá tempo. Você também deveria considerar isso. Ikura pensou por um momento, claramente tentado, mas finalmente disse, não este ano. Talvez no próximo. No momento, ainda preciso ser temperado em batalha, não estou pronto para ensinar. Ichiro assentiu e não insistiu. Eles mudaram de assunto para seus antigos colegas de classe. Entre sua classe original, a companheira de equipe de Ikura, Uzumaki Yumi, havia evoluído rapidamente. Embora ainda fosse uma Chunin, sua habilidade em técnicas de selamento já havia atingido o nível de uma Jounin. Outro companheiro de equipe, Mikagami, que costumava estar sob o comando de Ichiro, havia recentemente despertado sua segunda natureza de chakra e foi promovido a Tokubetsu Jounin. Ele não estava sozinho. Tania também havia se tornado um Tokubetsu Jounin. Com a lâmina de metal com chakra que receberá de Ichiro, Tania era agora um dos Tokubetsu Jounin mais fortes da vila. Os próprios companheiros de equipe de Ichiro também estavam progredindo. Shinohara ainda era um Chunin, mas próximo do nível de um Tokubetsu Jounin. Tanaka, agora Nambu, ainda não havia sido promovida, mas sua força já estava lá e faltava apenas a oportunidade. A maioria de seus colegas também estava no nível Chunin. Pessoas como Kibuki e Fujino estavam se preparando para os exames Tokubetsu Jounin. Por fim, Ichiro perguntou brincando a Ikura sobre sua vida amorosa, e ficou chocado ao vê-lo corar. Isso deixou Ichiro realmente interessado. Ikura sempre fora o centro das fofocas, mas nunca demonstrara constrangimento. Agora, essa reação só podia significar uma coisa, algo estava acontecendo. Pressionado por respostas, Ikura finalmente admitiu ter um relacionamento promissor com Uzumaki Yumi. Ichiro suspirou em seu coração. Tanaka, você perdeu. Ichiro esperava por isso, afinal, a composição da equipe havia sido deliberadamente organizada pela vila. Incapaz de lidar com o olhar ardente de Ichiro, cheio de fofocas, Ikura escapou. Ichiro terminou o último pedaço de carne, pagou a conta e voltou ao seu treinamento. 3 dias depois, chegou a prova de formatura. Os 3 alunos escolhidos por Ichiro tiveram um desempenho decente. Kawakita e Kajiyama-ri, ambos da classe de elite, não tiveram problemas para passar, embora estivessem entre os alunos com menor desempenho em suas classes. Tomoe, por outro lado, quase foi reprovada. Ela ficou nervosa durante a prova e sua nota estava no limite. Tecnicamente, os professores poderiam tê-la reprovado ou aprovado, mas como alguém de cima falou em seu nome, os professores a aprovaram. Ela ficou muito feliz por dias. Depois de um dia turbulento, a academia voltou à calma. Aqueles que passaram no exame sentaram-se calmamente em seus assentos, esperando as designações das equipes. Como Ichiro havia escolhido seus alunos com antecedência, eles foram listados como equipe 1. Ele foi primeiro buscar Kawakita e Kajiyama na classe de elite e depois foi para a classe regular buscar Tomoe. Usando seu uniforme Jounin, Ichiro não atraiu muita atenção da turma de elite. Embora os alunos estivessem com inveja, eles também tinham orgulho. Mesmo que não fossem escolhidos, acreditavam que não perderiam para Kawakita ou Kajiyama a longo prazo. Mas quando Ichiro apareceu na sala de aula e chamou o nome de Tomoe, a turma inteira ficou em silêncio. A própria Tomoe ficou atordoada. Atordoada, seguiu Ichiro para fora, sob os olhares chocados dos colegas. A turma explodiu assim que eles saíram, e a notícia se espalhou como fogo. Um aluno da turma regular, que quase foi reprovado, tornou-se discípulo de um Jounin. Isso era inédito. Uma verdadeira história de azarão. Principalmente considerando que a maioria dos formandos das classes regulares só conseguiriam líderes de equipe Chunin, o que tornou Tomoe tão especial. Por que alguém tão renomado quanto Ichiro a escolheu? Ichiro sabia que rumores haviam se espalhado nos últimos dias, mas não se importava. Influência era algo bom. Seus 3 discípulos eram bem comuns agora, mas se ele pudesse criá-los bem, isso aumentaria muito seu prestígio. Ele levou os 3 para um terraço isolado. Sorrindo, Ichiro disse, vamos sentar e conversar. Meu nome é Ichiro. Sou um Jounin. A vila me designou como líder de equipe, e decidi acolher 3 discípulos. Escolhi alunos da academia há alguns dias, mas a notícia se espalhou mais rápido do que eu esperava. Suas habilidades não são as melhores entre as dos seus colegas. Os 3 pareceram envergonhados. Tomoe abaixou ainda mais a cabeça. Mas cada um de vocês tem uma força única que os outros não têm. Vocês foram cuidadosamente selecionados entre muitos alunos. Aos meus olhos, vocês são todos gênios.
Seus olhos brilharam, mas ainda havia dúvida. Para tranquilizá-los, Ishiro acrescentou: com o tempo, vocês entenderão por que os escolhi. Por enquanto, vamos nos apresentar. Eu começo. Sou Ishiro, pode me chamar de Capitão Ishiro ou Sensei Ishiro. Eu gosto de churrasco. Levo uma vida bem tranquila. Eu basicamente treino. Meu sonho é me tornar um excelente ninja, como meus pais, e proteger a vila. Ele olhou para os três. Kageyama-ri falou primeiro. Ele sabia de antemão que seria escolhido, então foi o mais calmo. Meu nome é Kageyama-ri. Sou especialista em ninjutsu, estilo água. Meu sonho é me tornar Tsuchikage. Kawakita o seguiu. Sou Kawakita. Gosto de esgrima, mas não sou muito bom nisso. Ele se encolheu um pouco, mas acrescentou. Mas um dia serei um grande espadachim. Ishiro assentiu ao ver a postura de Kawakita se endireitar um pouco enquanto falava sobre seu sonho. Então ele olhou para Tomoe. Sob o olhar dos outros, Tomoe ficou nervosa. Saber que seus dois companheiros de equipe eram da elite a deixou constrangida. Eu sou Tomoe. Sou boa em... Não sou boa em nada. Ela queria dizer taijutsu, mas temia não poder comparar. Meu sonho é me tornar uma boa ninja. Ishiro assentiu. É um bom começo. A partir de hoje, somos um time. Eu vou te ensinar muita coisa, mas esses ensinamentos não virão de graça. Você precisará ganhar pontos de contribuição. Os três ouviram atentamente. Não se preocupe. Meu sistema é muito mais barato que o oficial. Você pode até comprar a crédito. Assim como Kawakita e Tomoe, seus físicos estão um pouco fracos. Preparei uma comida que vai ajudar. Vou dar a vocês agora e deduzir o custo do seu pagamento para a missão futura. Apenas 1/10 do preço de mercado. Kageyama tem um bom condicionamento físico. Sua família provavelmente já toma esse tipo de suplemento, então não vou te dar nenhum. Ele entregou a cada um deles um pergaminho com materiais alimentícios dentro. Então ele tirou mais 3 pergaminhos. O primeiro ele entregou a Kageyama. Este contém meus insights sobre liberação de água e minhas anotações sobre o desenvolvimento de jutsus. Vale 500 pontos de contribuição. Vou anotar como crédito. A segunda, ele entregou a Kawakita. O manual completo de treinamento básico de espada. Atualize seu regime de treinamento de acordo. É mais caro. 2.000 pontos. Os dois meninos ficaram encantados. Era exatamente o que eles precisavam. O último pergaminho foi para Tomoe. Isto contém conhecimento básico de técnicas sensoriais. Aprenda-as primeiro. Também inclui um jutsu sensorial. Seu nível de chakra atual não permite que você o use ainda, mas estude a teoria. Há também um programa de condicionamento físico personalizado. Use-o para melhorar seu condicionamento. Este pergaminho vale 500 pontos. As mãos de Tomoe tremiam ao pegar o pergaminho. Uma aluna como ela, que mal conseguia sobreviver, jamais imaginara receber um jutsu, mesmo que fosse apenas sensorial. Mesmo que fosse a crédito, ela estava extremamente grata. Vendo a alegria deles, Ishiro sorriu. A partir de amanhã, nos reuniremos às 9 horas para realizar missões. Mas hoje vamos comemorar. Vamos fazer um churrasco. A equipe 1 foi oficialmente formada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.